Oi pessoal, tudo bem? Como eu tinha prometido, vim fazer esse vídeo aqui explicando como foi o meu processo todo, do dia que a gente decidiu vir morar em Portugal até nossa entrevista no CEF, que foi semana passada. A gente tinha vontade muito de sair de Aracaju, pelo medo, pela insegurança que a cidade nos oferecia. E aí a gente ficava pensando, para onde ir? Pensamos a princípio em morar no Canadá, mas assim, meu inglês é bolufas, o Anderson ainda tem um inglês melhor, mas é meio fraquinho para morar. Ele se vira. Então, Canadá a gente descartou de imediato, até porque também uma das exigências dele é exatamente a influência no inglês. E aí pensamos em Portugal, pela língua, e a gente achava que era mais fácil o acesso. E aí começamos a estudar a região onde a gente pretendia morar. O Anderson principalmente começou a pesquisar os lugares, visitar realmente através do Google Maps cada lugarzinho. Quando a gente começou a questionar a possibilidade de vir morar em Portugal, Portugal não estava tão em vista de estrangeiro. E aí a nossa ideia a princípio era morar em Braga, como eu já disse em outros vídeos da gente. Só que aí a tendência foi crescendo, e aí a parte de arrendamentos ficou inacessível. E aí começamos a estudar Viana do Castelo, que foi para onde nós viemos morar. Quando decidimos que realmente a gente queria morar em Portugal, nós começamos também a pesquisar empresas que pudessem fazer todo o nosso processo, para que a gente não precisasse ter que vir até Portugal resolver essa parte burocrática. Foi quando a gente conheceu a Tudo B2B e aí fizemos esse contato e eles fizeram todo o processo da gente. A gente abriu uma empresa aqui, eles abriram nossa empresa, fizeram toda a parte de contabilidade, a gente abriu uma conta no banco, mandamos um dinheiro para provar que a gente tinha uma renda e eles fez a parte toda da documentação. Quando a nossa documentação estava pronta, na época que a gente deu entrada, que foi em março, eles mandaram toda a nossa documentação, uma apostilazinha assim, com tudo separadinho. A gente organizou o que faltava e mandamos para o consulado. De imediato, acho que demorou uma semana, 2 semanas, mais ou menos isso. Eles entraram em contato com a gente e aí dizendo que a gente já poderia marcar a entrevista. Marcamos a entrevista para umas 2 ou 3 semanas depois. Lhe juro, a entrevista não demorou 7 minutos. Foi muito rápido. O que eles perguntaram? Qual era a nossa empresa, o que a gente pretendia fazer, se a gente tinha condições de sobreviver aqui. O que importa para eles é não ficar mendigando emprego, tirando emprego de portugueses. E pronto. Foi exatamente isso que eles perguntaram. Na verdade, quem fez a entrevista foi o Anderson, porque ele que é o proprietário, sócio, empresário da empresa. Eu e Matheus, a gente veio com um agrupamento familiar. Depois disso, demorou mais ou menos 45 dias para que o passaporte do Anderson retornasse do consulado até Aracaju, que eles mandam via um correio. O consulado que nós fizemos a entrevista foi em São Paulo, e aí eles mandaram via correio pra gente o passaporte. No dia foi uma alegria danada, que realmente conseguimos. Era o sonho da gente vir morar em Portugal. E aí já compramos a passagem, porque toda a vida da gente já estava organizada, só aguardando isso. E aí compramos a passagem já para a semana seguinte. Foi quando enlouqueci. Corremos, terminamos de finalizar o que tinha para ser finalizado e viemos embora.
Assim que chegamos aqui, a gente chegou numa quinta-feira, final da tarde, recebemos a chave do nosso apartamento, porque a gente já tinha arrendado lá do Brasil. Viemos dar uma olhada, ver que eu realmente precisava. Ficamos hospedados no hotel. No dia seguinte, nós fomos em busca das nossas coisas de casa, lençóis, panelas, pratos, copos, necessidade de uma casa para a gente começar a morar. Ficamos no hotel sexta e sábado. Sábado pela manhã eu vim para o apartamento, comecei a arrumar as coisas, arrumar as roupas, limpar mais ou menos o apartamento, porque ele estava limpo. E aí começamos a viver aqui. Na semana que a gente chegou, uma semana depois, demos entrada na nossa entrevista do CEF. E aí que é super importante para vocês, assim que chegar aqui fazer isso, essa entrevista você marca por telefone, porque demora. Nós demos entrada em agosto e só conseguimos a entrevista para 21 de novembro. E segundo eu fiquei sabendo, ainda está sendo mais demorada ainda. Então começamos a separar os documentos no final de semana anterior, organizando por pessoa, eu, Wenderson e Matheus, e colocamos tudo organizadinho, fomos atrás de documentos que precisava de banco, de contador e tentamos organizar. Vou dizer aqui para vocês quais são os documentos necessários, mas no site do CEF tem, apesar que lá na hora eles pediram alguns que não tinham no site. Aí eu vou dizer aqui pra vocês quais, tudo original, tá? E não esquecendo que certidão de casamento, certidão de nascimento e acho que foram esses dois, certidão de casamento, certidão de nascimento, tinha que ser apostilada no Brasil, tá? Quem vier pra cá não esquece de fazer isso. Então, passaporte de Wenderson. Aqui são os documentos que eles pediram ao Wenderson, que ele ia tirar o título de residência. Eu e o Matheus, como eu já falei, entramos com um agrupamento familiar. Então, passaporte de Wenderson, comprovante do NIF, que é uma coisa que o NIF tira quando você dá entrada na empresa. E aí, quando chegar aqui em Portugal, você tira do resto dos seus familiares que vieram junto. É bom que se vocês vieram com D2, a empresas que vocês contratarem às vezes conseguem tirar. Então, comprovante do NIF, um PB4 que tira no Brasil, vocês vão na Secretaria de Saúde e pede esse PB4. Segurança Social, que é tirada quando abre a empresa aqui em Portugal. Pacto Social, que é da empresa. Um contrato de moradia, tem que ter. Vocês também é bom ir na junta de freguesia e tentar tirar um comprovante que eles agrupam a família nesse comprovante. Então, nesse comprovante de moradia, tinha o Wenderson como titular, entrava eu e Matheus que moravam juntos. Então, lá na junta de freguesia, eles tiram esse documento para vocês. Mas tem que levar o contrato, tá? Um atestado comprovativo dos membros agregados e residência, que é esse lá que tira na junta da freguesia, e um documento de início da atividade da empresa. Alguns lugares, alguns CEFs de algumas regiões tiram foto lá, então é preciso de uma foto com fundo branco, mas tem alguns CEFs que eles tiram lá no próprio local. Aí vocês entram lá no site do CEF e vê que o lugar que você está morando, se eles tiram. Aqui em Viana do Castelo, tira lá na hora, tá? Bom, meu documento foi o passaporte original, meu NIF, a minha certidão de casamento apostilada, meu PB4, que a gente tirou, é um PB4 só, que você inclui a família toda. Um comprovante de moradia, que é o contrato social, e o atestado da freguesia, e uma certidão de antecedentes criminais, que você pode tirar lá no site da Polícia Federal. Eles fazem, pelo site mesmo você consegue tirar. Foi o passaporte, o NIF dele,
a certidão de nascimento apostilada, o PB4, que é o mesmo, o comprovante de moradia e a certidão de matrícula da escola, que também tem que apresentar. Todos esses tiveram que tirar foto lá no local. Caso não tenha, tem que levar a foto também, tá? E aí, chegando lá no CEF, o Anderson foi o primeiro, que eles fizeram a entrevista, olharam toda a documentação, comprovaram que o Anderson tinha que ter renda para morar aqui. Qual é essa comprovação? Eles pedem um extrato bancário, que aí eles analisam que o Anderson tem que ter um salário mínimo por 1 ano. Eles multiplicam para 1 ano, que é o tempo de validade do título de residência. Então, o Anderson tem que comprovar um salário mínimo de 1 ano. Então, você vai pegar o salário mínimo aqui de Portugal, multiplicar por 12. Eu seria 50% do salário mínimo e a criança 30%. Então, o Anderson tem que provar isso. 1 ano de um salário mínimo, mais 50% do meu, mais os 30% da criança. Eles somam isso e veem que você tem a renda para sobreviver 1 ano, e aí vocês conseguem esse título de residência, tá? Então também leve o extrato bancário da empresa e pessoa física, porque eles podem também pedir. Mas ó, um conselho para vocês: quando for fazer entrevista lá, tira um dia, porque nós começamos, nosso horário estava marcado para as 10 da manhã e só saímos de lá quase 5 horas da tarde. Então, vocês tiram o dia, também eram 3, tira o dia para fazer isso, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido aqui algumas dúvidas, mostrar para vocês como tem sido o nosso processo. Agora estamos aguardando nossa carteirinha de título de residência, que deve chegar em 2 semanas. Essa carteirinha é válida por 1 ano. Depois de 1 ano a gente tem que fazer outra entrevista, que aí é válido por mais 2 e depois é por 5. E aí eu acho que a gente consegue. Se tudo der certo, e dará, nós conseguiremos o nosso título de cidadão. Tomara, tá? Quem tiver dúvida, escreve aqui nos comentários. Não esquece de inscrever aqui no canal, dar aquela curtida aqui no vídeo e ativa o sininho, porque assim que tiver novos vídeos, aí você será notificado que tem vídeo lá, da Dani Tagarela. Beijo e até a próxima!